King Kong e Godzilla encerraram a sua rivalidade e se uniram para derrotar o Scar King, um monstro muito mais forte do que eles. A história de hoje começa com a emocionante luta do Kong contra o cão sedento dos titãs, mas seu poderoso soco perfura as costas dele. Ele também bloqueia o caminho deles e rasga o local em pedaços, esmagando os bichos com um enorme tronco, quebrando a coragem deles, rasgando um dos seus companheiros ao meio. O titã é morto e dividido em dois. O Kong permite que seu sangue pingue por todo o seu corpo para que possam prever o seu terrível fim. Esse movimento terrível faz com que o sangue gelado corra nas suas veias e eles fogem. Depois de limpar o sangue repugnante do titã, o Kong faz a sua refeição perto de uma clareira. Prestes a ter uma refeição farta, ele sente uma dor de dente que atrapalha o processo e ele não pode fazer nada a respeito, enfraquecendo o seu poder de proteger a sua comida. Portanto, o Dog rouba os corpos mortos e ele nem consegue impedi-lo, até com um sapo aparecendo para zombar dele. Enquanto isso, a Dra. Andrews fala sobre o território do Godzilla e o Kong. Ela estava estudando a Terra Oca e os outros titãs de lá. Acredita-se que o Kong seja o último da sua família, e uma parede sem esperança sempre frustra sua busca. Ela também explica que o Godzilla luta contra esses monstros horríveis, o que torna impossível para os humanos retaliarem. Da mesma forma, uma misteriosa criatura semelhante a uma aranha é vista na Itália e em Roma. A destruição para a humanidade é massiva, mas logo o Godzilla toma o controle. Ele dá uma surra enorme no monstro e monta nele. Seus tentáculos ficam presos. O monstro ainda tenta vencer, girando seus fragmentos minúsculos contra o rosto do Godzilla, mas nada pode parar o seu ataque. Os lasers atômicos eletrizantes emitidos da boca do Godzilla rompem as suas veias e explodem o corpo do monstro em pedaços. O respingo se espalha por toda a parte, e a cidade estava segura. A Dra. Andrews e a equipe da Monarca notam alguns tremores no território do Godzilla, picos de impulso de alta intensidade. Isso nunca foi registrado anteriormente, e a equipe não sabe nada sobre isso. A filha adotiva da Dra. Andrews estava estudando em uma escola de educação especial, onde cochila durante a aula. Ela não é apenas uma criança normal, mas uma abençoada. Então, ela começa a ter visões. Ela coloca o grafite no papel e desenha alguns desenhos. Sua professora culpa sua distração e chama Andrews para discutir sobre os desenhos, mas logo percebe que os desenhos correspondem aos picos obtidos dos radiadores. Além disso, Dia é a última criança da sua tribo, então talvez suas visões e desenhos prevejam algumas instâncias incomuns. Uma investigação adicional da tribo revela que uma tempestade terrível destruiu completamente a tribo e apenas a jovem sobreviveu. A doutora resgatou. A Dia começou novamente a ter visões perturbadoras e mostra sua preocupação em encontrar o Kong na Terra Oca. A Dra. Andrews estava considerando levar ela para lá, porque as suas visões constantemente mostram alguns acontecimentos inconsistentes. A Dra. Andrews encontrou seu velho amigo Barney e mostra a ele os desenhos em busca de ajuda. Ele fica bem satisfeito em ver ela de volta e tenta ajudar. Ele nos informa que os sinais não parecem originar-se de um titã, mas sim de humanos. Os desenhos também preveem a mesma coisa, mas aí vem uma grande pergunta: como que os humanos alcançaram a Terra Oca e geraram esses sinais? Ela precisa descobrir como ajudar a sua filha. Em um pequeno instante, ela recebe uma notificação dos movimentos do Godzilla. Ele acordou após um ano de sono e começou a se mover de lá para cá para todos os lados. O Kong também chega perto dos monarcas e se deita com dor. A Dia percebeu a sua dor de dente, e para ajudá-lo, um estranho veterano o ceda e voa com ele e um caçador através de um helicóptero. Ele arranca o dente problemático e o substitui por um novo. Ele também tenta flertar com a Dra. Andrews, mas ela é melhor com respostas rápidas. Ela também mostra suas preocupações sobre os sonhos estranhos da sua filha, mas o veterano é esperançoso por ela, porque ela tem uma ótima mãe ao seu lado. O Kong acorda e sente a dor imediatamente, e ele também conversa com a Gia com linguagens de sinais, o que mostra que eles conseguem se entender. O Bernie chega e informa Andrews sobre os picos. Ele prevê que a variação mostra que alguém da Terra Oca estava nos chamando para ajudar. A Dra. Andrews decide imediatamente reunir uma equipe de especialistas para descobrir a fonte. Gia também insiste em ir com eles, e ela concorda com isso. E 5 pessoas voam para a Terra Oca. Bernie também se junta após uma sessão convincente com a Dra. Andrews. O Kong também se junta a eles e cai no buraco de mergulho, de onde o Kong e a Terra Oca começam. Após severos tremores, eles chegaram à Terra depois de quase perderem a sanidade.
Logo após entrar no território, múltiplos seres com corpos brilhantes os recebem com os seus rugidos melodiosos. Eles são completamente inofensivos, a menos que você os prejudique. Por outro lado, o Godzilla chegou ao território da França, causando uma extrema radiação bioelétrica. Ele amplifica o lugar com faíscas ocultas até o céu e alimenta a terra para mais. Os monarcas enviaram alguns mísseis radioativos e bombardearam tudo que tinha lá de uma vez. Ele absorve a energia irradiante e se carrega para um propósito desconhecido. Eles chegam à base da monarquia, que foi destruída. A fumaça queima até o céu, e os danos são extremos. Eles também encontraram uma enorme pata na parede próxima, que não parece com a do Kong. Isso significa que eles têm outro perigo esperando por eles. Enquanto isso, o Kong entra na sua caverna e encontra o machado. Ele também percebe uma abertura rara e brilhante que o leva a pular com seu machado brilhante de apoio. O Kong encontrou um bebê macaco que sai da terra nebulosa. Ele tenta fazer amizade com o pequeno macaco, mas ele morde o dedo do Kong e recebe uma forte surra. Seus anciões também encontraram o Kong aqui e o atacam com todos os seus poderes, mas o Kong consegue derrubá-los com seus poderosos pisões e golpes. Ele também tenta impedir que um deles caia, mas recebe vingança em troca, então ele o empurra deliberadamente morro abaixo. Ele também usa o bebê macaco para espalhar todos eles quando ninguém respeita sua mão amiga. O bebê macaco ainda estava se escondendo, mas o Kong ameaça levá-lo para os seus anciões. A doutora Andrews recebe alguns sinais de uma amostra profunda e ordena que a nave deles desça. A Dia também quer ir porque ela estava bem curiosa sobre o que há lá dentro. No entanto, o pouso é suave, mas a Terra Oca os assusta quando uma planta carnuda engole o piloto. Eles correm para salvar as suas vidas e acalmar o enlouquecido Bernie. Ele não quer virar comida para alguma planta aleatória, mas os outros estão motivados a descobrir os segredos ocultos desse lugar. Embora os monarcas ainda estejam rastreando os movimentos absurdos do Godzilla, eles não conseguem encontrar clareza. No entanto, é bem claro que ele estava afundando na água para lutar contra algum mega titã, talvez o titã da água brilhante. Surpreendentemente, Dia encontra uma civilização humana escondida debaixo de uns escritos em uma parede. Eles descobrem que esse lugar é muito mais antigo do que a sua linhagem. Eles também encontrarão a marca da mãe dos titãs em uma parede, o que pode conter vários segredos. Quando tentam descobrir as possibilidades aqui, a Dia encontra uma pista de um inseto brilhante. Ela ativa uma rota de passagem para outro lugar misterioso, coberto por um escudo translúcido. Eles fazem um buraco e uma luz brilhante e cintilante ofusca seus olhos. E eles entram em um lugar celestial magnífico. Enquanto isso, o Kong segue o bebê macaco porque ele quer encontrar semelhantes a ele. Mas esse pequeno amigo travesso tenta atrair o Kong para outro território de titãs gigantes. É uma criatura aquática semelhante a uma serpente com escamas afiadas e se estrangula contra o Kong. Mas o heróico Kong esmaga o monstro em pedaços e intimida o pequeno macaco a guiar o caminho correto. Dessa vez, ele também alimenta o bebê macaco com partes do titã aquático, o que amolece o seu coração para o Kong e permite que ele se sente mais perto sem medo. O Godzilla alcançou o território de outro titã brilhante e o atrai para lutar contra ele. Não é difícil para o Godzilla enfrentar o titã, porque o seu poder de carga estava muito além do limite. Ele o desembaraça ferozmente do seu corpo e ativa a radiação atômica altamente energética através da sua boca. O ataque divide o monstro em pedaços. Os monarcas estão pasmos com o poder que ele possui e tentam estabilizar o seu submarino, que é completamente sacudido por seu ataque. Por outro lado, Andrews e os outros são cercados por algumas pessoas da floresta que os levaram para o seu esconderijo, que é esculpido com pedras preciosas e civilizações antigas. Eles tentam manter contato visual para não serem mal interpretados, mas logo a rainha lê as mãos da Dia e eles descobrem que a Dia pertence a eles e ela também sente uma conexão com essas pessoas, pois tem enviado os sinais para Dia para chamá-la até aqui. A rainha os conduz a uma sala escura iluminada pelo líquido brilhante. As paredes têm vários milhares de anos e contêm os restos de antigas civilizações humanas. Eles revelam que a Terra Oca e a superfície da Terra viviam em harmonia. Os macacos eram responsáveis por proteger a humanidade. Mas um dia, um gigantesco macaco furioso chamou para uma batalha entre os mundos para ganhar o mundo da superfície. Ele foi nomeado como Scar King, que ainda governa todos os outros macacos. O Kong também chega à Terra, onde seus amigos estavam fazendo um trabalho árduo. Todos eles estão sob o domínio do Scar King.
e são obrigados a seguir suas ordens. O Kong também salva um macaco idoso desse grande valentão, conquistando seus corações com a sua bravura, embora o rei seja o Scar. Ele estava usando uma arma óssea em volta do pescoço. Ele pune o bebê macaco matando seu pai por trazer um estranho para o seu território. Ele também zomba dos dentes falsos do Kong e o incita a raiva no ar para tornar a luta mais emocionante. Ele sacode suas armas para zombar do Kong, mas ele para com as suas mãos sem nada para proteger. A arma estava ligada a uma lâmina afiada e ela machuca a palma do Kong. Uma luta arrepiante começa e ambos se estrangulam. O Kong luta de igual para igual contra ele. Então o King Scar resolve chamar o seu animalzinho de estimação, Shaimo. O Scar King pode usar ele porque ele contém uma pedra mágica, e enquanto ele estiver com essa pedra, o Shaimo obedecerá a ele lealmente. O monstro estava coberto de pele brilhante e amarrado com correntes. O Shaimo é extremamente poderoso, mas o Kong ainda tenta lutar com seu machado. Ele consegue bloquear os raios prejudiciais com ele, mas não consegue segurá-lo por muito tempo e machuca a mão. O bebê macaco percebe que o Kong estava ficando mais fraco, então ele aponta para uma caverna para escapar. Agora o Scar King possui o machado do Kong. O Kong estava sendo seguido pelos espectadores do Scar King, mas o bebê macaco bloqueia o caminho deles, então ele ajuda o Kong a fugir. No entanto, um deles ainda segue com um olhar fixo. Ao mesmo tempo, a Dra. Andrews também estava lendo as mesmas escrituras nas paredes, revelando que o Godzilla estava se preparando para uma luta contra o Scar King e Shaimo, porque ele sabe que não pode derrotar o antigo titã do mundo, Shaimo, com o seu poder. O Shaimo, sendo o animal de estimação do Scar King, o torna o titã mais poderoso do mundo de hoje. Portanto, eles precisam despertar o deus morto, Mutra, e apenas Gia pode fazer isso, porque ela é a única que sobrou da antiga tribo. Portanto, os preparativos para o ritual estão em andamento. Enquanto isso, o Godzilla viaja para lugares com plasma de alta qualidade e radiação para absorver todo o poder. A tribo antiga estava ajudando o Kong a chegar aqui rapidamente porque ele também é necessário. Portanto, eles abrem um portal e o Kong ferido entra com seu novo amigo. Um dos lacaios do Scar King descobre tudo isso e fica sabendo do portal, informando ao próprio Scar King. Ele estava super furioso e decide lutar contra o Kong com seu amado animal de estimação. Por outro lado, o Kong estava gravemente ferido e informa Gia sobre seus ferimentos. O Godzilla se tornou extremamente poderoso e ganha até uma nova forma por conta da absorção excessiva de radiação. A equipe da Andrews estava esperançosa em tentar uma ampliação da mão ferida do Kong. Eles colocam uma mão por cima de metal, como se fosse uma grande armadura. E ele se sente ainda mais poderoso com isso e estava pronto para lutar contra o Scar King. Mas precisa chamar o Godzilla primeiro, então ele espera alcançar a superfície da Terra. No Egito, ele chama com um rugido alto e o Godzilla responde com o mesmo grito de frequência. Assim, o Godzilla chega às pirâmides do Egito, destruindo as margens e lugares públicos com suas grandes patas. A tribo alcançou seu lugar sagrado para o ritual. Gia alcança o topo e toca a folha invisível onde Mutra estava dormindo. Ela transfere sua energia e finalmente a deusa dos titãs acorda. A tribo fecha o portal e deixa Mutra alcançar a superfície da terra com Gia, onde o Kong estava lutando com o Godzilla. O Kong tenta avisar as pessoas sobre a raiva do Scar King, mas Godzilla continua a lançar socos. O Kong suporta os golpes, mas a coisa estava ficando cada vez pior. Ele não para até que Mutra aparece e para a luta. Ela informa ele sobre o perigo iminente. A tribo estava prestes a fechar o portal para o Scar King, despejando um líquido vermelho no fluido mágico. As pedras voam alto para produzir um escudo protetor, mas o Scar King arruina tudo. Ele lança um ataque congelante e destrói o portal. O Scar King avança para lutar contra a tribo, mas a Dra. Andrews dá um jeito de distraí-lo. Eles trouxeram um portal para fugir. Felizmente eles foram salvos. Enquanto isso, Kong e Godzilla pulam para dentro e começam uma luta fascinante com o Scar King. O Godzilla tem o poder para lutar contra o Shaimo, e o Kong estava ainda mais poderoso agora. Então, derrotar o Scar King é divertido para ele. Eles se enfrentam no portal e lutam um contra o outro com ataques eletrizantes. O Kong recupera seu machado e o seu poder estava extremo. Os bebês macacos também ajudam contra o Scar King. O Godzilla luta contra o monstro congelante até que Mutra aparece para ajudar a escapar das tempestades congelantes. De repente a gravidade falta e ele não pode cair nos portais. Todos eles alcançam a Terra e o Scar King ainda deseja governar o planeta. Ele permite que seu animal de estimação sugue a energia do sol e deixe o mundo congelar.
Ele quer trazer a tempestade de gelo de volta e consegue destruir as praias do Brasil, mas o Godzilla intervém e desfere alguns golpes pesados no seu rosto. Seus dentes caem e o Kong encontra a chance de rir dele. A luta emocionante entre os monstros destroem a cidade em pedaços. Shaimo tenta novamente amortecer a mão do Kong com um ataque de gelo, mas o Godzilla lança os mesmos lasers para detê-lo. O bebê macaco ainda estava na Terra Oca, mas encontra a chance de trazer a arma do Kong de volta à superfície da Terra. O Kong estava tentando destruir o diamante brilhante na arma do Scar King. Felizmente, o bebê macaco chega a tempo e o golpeia com o machado do Kong. Surpreendentemente, o Scar King perde todo o poder e o Kong o derrota completamente. Shaimo estava livre agora, e o ataque de gelo do seu animal de estimação o mata. O Kong destrói a sua existência, trazendo a Terra de volta à sua posição normal. Dia é aconselhada a viver com a sua tribo e está feliz por encontrar o seu povo depois de todos esses anos. O Kong se tornou o novo imperador do seu território e liberta o seu povo da brutalidade do Scar King. Shaimo e o bebê macaco estavam apenas observando tudo agora, e o Godzilla encontra um lugar para dormir por mais um ano. Então, tudo é finalizado.